Essa semana nós tivemos uma reunião aqui na igreja, que também é uma reunião de final de semestre, início de outro, e mudanças estão para acontecer, e Deus é bom, Deus é glorificado em tudo, amém? Quem é que esteve presente nessa reunião? Levanta a mão. Glória a Deus. Eu não pude estar, eu passei 10 dias em São Paulo, num novo negócio que eu estou fazendo aqui, uma bênção de Deus, muito bacana. Então, eu não pude estar. Carol ficou com os 3 em casa. Eu sei que ela fez campanha de oração com a empregada, a pessoa que trabalha lá em casa, com a nossa secretária. Acordar de madrugada para orar. É fácil. Mas também, cara, eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa. Trabalha, cuida da casa, cuida do lar, estuda com as crianças, faz tanta coisa, ainda consegue tempo de ser linda, blogueira. Segue a Carol, Carol Descomplica no Instagram. Minha blogueirinha. E aí eu fiquei na casa do meu pai esses dias, lá foi em São Paulo, eu dormi na casa do meu pai, da minha mãe, meu pai faleceu. E tanta coisa bacana acontecendo, eu cheguei lá, me deu uma vontade de compartilhar com meu pai, eu falei, cara, meu pai não está aqui para eu compartilhar com ele, para ele ver essas vitórias, para ele ver o que está acontecendo. Mas aí logo Deus colocou no meu coração que eu podia compartilhar com ele, né? Ele é o meu pai. E aí eu subi para o quarto, que eu sempre passei horas com Deus mesmo, nesse quarto, e fui lá, ajoelhei, orei, e foi uma bênção, cara, a presença do pai assim, grande, e foi lindo isso, foi muito bacana. Aí eu vim para cá, peguei um voo, cara, que eu precisava estar 3 horas da manhã no aeroporto. Não, precisava estar 5 horas da manhã, mas precisava sair de Jundiaí às 3. Né? Quem é que vai me levar às 3 horas da manhã? Aí meu sogro, que eu espero que esteja assistindo aí, que eu vou falar bem do meu sogro agora, foi me levar no aeroporto. Meu sogro é demais, cara, um homem de Deus. Eu estava procurando outra pessoa, ele escutou, ele falou, não, eu vou te levar. Eu falei, pô, sogrão, não precisa, né? Ele falou, não, eu vou te levar, não precisa mais. Ele é meio seco assim, né? Só que dessa vez, quando chegou no aeroporto, ele me deu um abraço tão apertado. Eu falei, cara, até estranhei. Eu falei, que isso? Mas estava lá, cara, e deu um abraço, desejou o sucesso nesse novo negócio que eu estou fazendo e tudo mais. E foi até demorado, as pessoas ficavam olhando meio de longe assim, né? 2 caras se abraçando, os 2 meio grisalho. Eu tentei, falei alto, sogrão, obrigado. Então um abraço do meu pai que eu não pude receber, Deus mandou meu sogro para me dar esse abraço aí. Deus é bom, né? Então tudo isso permeado, esses relacionamentos são permeados com amor, né? Love is in the air hoje. Eu quero ler com você aí João 21, do 15 ao 17. Já está aí. Vou ler então com vocês aí, tá? Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Simão Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? Ele respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então ele disse, apacenta os meus cordeirinhos. E aí Jesus torna a perguntar, fala assim, Simão, filho do João, você me ama? Respondeu-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então Jesus fala assim, pastorei as minhas ovelhas.
Perguntou-lhe então pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? E aí entristeceu-se Pedro por ter perguntado pela segunda vez, pela terceira vez. O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus disse: então alimente ou apacenta as minhas ovelhas. Pai, que seja o teu Espírito Santo a falar aos corações essa noite. Que o Senhor possa trazer a cada um aquilo que cada um precisa, pois cada um tem uma porção a receber de Ti esta noite. Que não seja sabedoria humana, até porque eu não tenho nada a oferecer de bom, só o Senhor tem. Nós Te amamos, Jesus. Aplauda o Senhor, glórias a Deus. Então a palavra hoje é sobre isso: você me ama? Sobre essa pergunta aí, você me ama? Pergunta que Jesus fez para Pedro. Jesus perguntou 3 vezes para Pedro isso aí. Muitas vezes eu já escutei isso aí, já até preguei. Jesus é um mestre na psicologia. Ele inventou esse negócio, a cura pela palavra. Sabia o que falar para alcançar o coração da pessoa, né? E aí nessa terapia psicoespiritual a gente podia pensar assim: Pedro negou 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes, daí uma forma de você trazer à tona o passado, oferecer uma cura para isso, pronto, fechou a gestalt. Isso daí que é uma linha psicológica que procura entender o passado para trazer algo para o futuro. Quando você resolve essa questão, você fala assim: está fechado a gestalt. Mas na verdade a psicologia é uma coisa linda, né? A cura pela fala. Tiago 5:16 fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Ou seja, a cura vem pelo falar. Você fala aquilo que te faz mal, aquilo que você está pecando, tudo mais. Você confessa isso, você põe para fora, você externaliza isso, e o Senhor traz a cura através de outra pessoa que está orando por você. Então às vezes você tem esse pecadinho de estimação, fica a dica: vai num dos seus líderes na igreja, vem até nós presbíteros, pastor, aquele que tiver à disposição, um homem de Deus, e fala sobre isso. Fala assim: olha, eu tenho dificuldade nisso. E aí essa pessoa vai orar com você, e você vai ser curado nesta área. Creia nisso. Mas eu não acredito que era somente isso aí que Jesus estava fazendo com Pedro. Era algo mais profundo. Não era só uma questão da cura da alma dele 3 vezes ali, tudo mais, como uma sessão de psicoterapia. Vamos entender isso aí mais fundo hoje, amém? Amém, amém, amém. Jesus, quando foi perguntado, um tempo antes, por aqueles caras que sempre queriam fazer pegadinha para Jesus, e aí Jesus fazia aquelas perguntas esdrúxulas, já tinha perguntado: Jesus, é digno a gente dar o imposto para quem está dominando a gente? Jesus, sábio demais, fala assim: pega aí a moeda aí, o dinheiro. Quem é que está na moeda? Que cara é essa? É a cara do César. Então dá a César o que é de César. Pronto. Não falou que era nem um lado nem outro, todo mundo saiu quietinho. Isso daí foram os saduceus. Aí os fariseus viram que eles saíram com o rabinho entre as pernas, falaram assim: a gente vai pegar ele de outro jeito. Chegou para Jesus e falou assim: Jesus, qual que é o maior dos mandamentos? Eles esperavam o seguinte: que Jesus falasse assim: é um mandamento tal. E aí eles falavam: bom, peraí, então você não acha que os outros são tão importantes? É só esse aí? Então eles queriam pegar Jesus em algum pulo, estava cheio de pegadinha, essas coisas assim. Jesus arrebenta. Jesus fala assim, vamos lá em Mateus 22, do 34 ao 40, fala assim: ao ouvirem
dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? De pronto Jesus falou assim: olha, ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame seu próximo como a si mesmo. E aí Jesus arremata: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Pronto. Tudo está resumido nisso: amar a Deus. O amor sempre foi o principal ponto. Deus mesmo, ele se identifica falando que Deus é amor. É um dos atributos essenciais do nosso Deus. Ele é o amor. João 3,16 fala assim: porque Deus, esse daí é o texto áureo da Bíblia. Se a Bíblia tivesse um versículo só, fosse esse versículo, já seria o suficiente para salvar você. Fala assim em João 3,16, quem sabe esse negócio de cor? Aí, igreja, vocês estão de parabéns. Glória a Deus, palmas para vocês. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por amor que ele veio. Foi por amor que ele se entregou para a morte. Foi por amor que ele ressuscitou. Foi por amor que ele enviou o Espírito Santo. Foi por amor. E ele te ama com um amor eterno. Aleluia. Aplauda o Senhor que te ama. Aleluia. Mas aqui não fala apenas sobre o amor de Deus para nós, porque o amor de Deus para nós é inegável. Deus nos ama e ponto. Isso não tem nem o que discutir. Ele te ama. Mas o que trata aqui é o quanto nós amamos ao Senhor. Você me ama? Deus pergunta isso para você hoje. Você me ama? O maior mandamento é o teu amor para Deus. Não Deus amar você, mas o maior mandamento é este: você amar a Deus acima de todas as coisas. Isso é tão forte que olha o que Paulo escreveu aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios de Paulo, capítulo 16, versículo 21 e 22, fala assim: eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Então, quando Paulo normalmente ditava isso, sabe por que Paulo ditava? Dizem que ele tomou tanta chicotada, açoite, que ele tinha a costa dele dilacerada, ele não tinha mais controle na mão, de tanto que ele apanhou por amor a Jesus, pela fé dele. Então ele ditava e as pessoas escreviam. Mas ele falava: isso é muito importante, eu tenho que escrever com a mão. E aí ele começa a escrever com a mão. 16 e 22. Se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Nossa, forte. O que é anátema? É maldito. Então, se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Ou seja, quem não ama o Senhor vive sob uma maldição de não ter o amor. Pesado, né? Mas é. Se alguém não ama o Senhor Jesus, se alguém cogita um relacionamento com Ele sem amor, seja abominável, seja maldito. É isso que Paulo está falando. Agora vamos voltar ao nosso texto inicial. A gente está lendo a respeito do encontro de Pedro com Jesus depois da crucificação, depois da ressurreição. Pedro estava pescando e Jesus aparece na praia.
pega uns peixinhos, assa lá. Quando eles veem de longe que é Jesus, eles correm ao encontro e está Jesus já esperando com o peixe. Depois que eles comeram, Jesus chama Pedro de lado e acontece esse papo que a gente leu. A primeira pergunta de Pedro, João 21, do 15 ao 17, fala assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão: Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Você me ama mais do que esses? Jesus, ele não queria iniciar uma competição ali de quem amava mais. Até porque quando os discípulos começaram a se perguntar: quem é o primeiro no reino de Deus? Será que eu posso sentar de um lado, do outro? Jesus foi e repreendeu eles. Porque no reino não funciona assim. Não existe competição no reino. Não existe filho favorito para o pai. O pai ama eu, você, pessoa que está lá fora, que não está nem aí com ele. Ele ama do mesmo jeito. E ele tem um propósito na sua vida como ele tem no meu. E nenhum propósito é mais importante para o outro. Não existe competição no reino. A única competição que existe é de você, com o que você é, para aquilo que Deus te planejou para ser. Então você tem que se olhar para aquilo. Eu estou sendo a pessoa que Deus planejou para eu ser. Essa é a competição, é de você com você mesmo para chegar no patamar aonde Deus escolheu para você estar. Amém? Então, não existe competição, existe propósito, existe destino, existe chamado. É isso que existe dentro do reino. Então, para entender essa pergunta, nós temos que entender a história entre Pedro e Jesus. Vamos entender mais um pouquinho disso? Lá na última ceia, em João do 13, do 1 ao 38. Se você quiser pegar a Bíblia, você pode abrir. Daqui a pouco a gente vai ler alguma coisa. Mas lá está falando assim: na última ceia, Jesus preparou uma comida para todo mundo. Eu acho muito legal esse negócio aí. Jesus é dos meus, cara. Eu e Jesus, nós é truta nesse negócio aí de preparar comida, de gostar. Quando você gosta da pessoa, você prepara uma comida para a pessoa, sabe? Então, se você já foi em casa e teve uma comida preparada por mim, tenha certeza, eu gosto de você. Porque eu não gosto muito de dividir o pão, não. Tá, beleza. Deus é bom. Então, Jesus é desse, cara. As melhores coisas, na Bíblia mesmo, que grandes mudanças aconteciam enquanto comiam. Os judeus, eles tinham uma tradição do seguinte: a partir do momento que você comia com alguém, todas as diferenças que você tinha com essa pessoa, você tinha que arrumar antes de comer, porque depois que você sentava e comia com essa pessoa, você não podia mais reclamar do passado. Por isso que na história do filho pródigo, o filho mais velho vê a festa acontecendo lá, ele não vai para a festa. Ele manda chamar o pai para fora da festa, porque ele sabia pela tradição, se ele entrasse na festa, ele não poderia mais reclamar, falar assim: e aí, por que você está dando festa para esse cara aí que fugiu, pegou herança, tudo mais? Eu sou seu filho, estou aqui, você nunca me deu nada. Vocês conhecem a história. Para vocês entenderem a importância. Então, era importante aquela ceia. Por isso que a gente ainda continua fazendo isso. Nós comemos juntos para lembrar do sacrifício de Jesus, porque Ele ordenou que fizéssemos isso. E está lá, o pessoal está comendo. Lá Jesus prepara tudo, aí Jesus começa a falar uns negócios, tudo mais. Aí Jesus vai, pega um balde, pega uma toalha, começa a lavar os pés dos discípulos. Aí Pedrão fala assim: não, o meu pé você não precisa lavar, eu que tenho que lavar você. Aí Jesus já dá uma no Pedro, fala assim: olha, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Não foi assim? João 13, 21 fala assim: olha, tendo Jesus dito isso, não. João 3 e 10 fala assim: não. Cadê? Onde é que eu quero ler?
Ah, não, ele fala isso, né? Aí Pedro fala assim, então lava o meu corpo inteiro. Já que é desse jeito, então Jesus, não lava só o pé não, lava o corpo inteiro. Aí Jesus vai e fala assim, olha, aquele que se banhou não necessita lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. E vós estáis limpos, mas não todos. Aí Jesus já dá uma letra. Se eu estivesse lá, eu ia pensar que era comigo o negócio. Porque se eu com chuveiro eu já não curto muito o banho. Confesso para vocês, cara, é uma luta. Eu sou casado, glória a Deus. Por isso que eu tomo banho todo dia. Dá preguiça. Imagina aquela época como é que ia ser o negócio. É que eu sou descendente de europeu. Não estou querendo falar que europeu não toma banho. Pelo amor de Deus, corta isso na gravação. Cadê minha mulher para ficar olhando bravo para mim quando eu falo essas coisas, cara? Onde eu estava mesmo? Eu ia ter certeza que o dorme sujo ia ser eu. Mas não, Jesus estava falando do Judas, né? Então tem um dorme sujo aqui. Quem está limpo não precisa, mas tem um dorme sujo aí. Jesus estava falando assim, né? Eu imagino que os discípulos nessa hora começaram a dar uma conferida no Rexona, né? Para ver, será que sou eu sujo? Sabe, vocês dão, né? Aquela conferidinha para ver se está tudo ok. Aí Jesus é mais claro, eles não entenderam, Jesus é mais claro. Fala assim, olha, João 13:21, fala assim, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Vixe, é muita treta. Aí, cara, Jesus foi claro. Tem um de vocês aqui que vai me trair. Os caras, eles começam a olhar um para o outro. Será que é ele? Será que é ele? Tem uns que até falam assim, não, será que sou eu? Porque eles mesmo não se acreditavam, né? Perto de Jesus, Jesus sabe toda a coisa. Fala assim, cara, talvez seja eu mesmo, né? Não sei o quê. Pedro, eu tenho certeza, ele tinha duas certezas ali. Uma que não era ele. Outro que não era o BFF de Jesus, que era João. Então Pedro falava assim, não, eu não posso ser, não sou eu. Aí Pedro chega no pé de João e fala assim, João, vem com o mestre aí. Quem que é o cara? Fala para ele. Aí João chega para Jesus e fala, Jesus, quem que é? Daí é meio conversa pé da orelha. Eu imagino a situação, você está lendo, a gente está imaginando, né? Aí Jesus fala assim, olha, é quem eu der o bocado aqui. Então Jesus arranca um pão, dá uma chuchada no molho assim, ó. Aí fala assim, para quem eu der esse pão aqui? Aí Jesus vai dar o pão pro Judas. Aí aparece aquele gatinho do Xereca. Tenho certeza, cara. Parece o gatinho. Os caras Ju. Mas só os dois sabiam ali, né? Aí o Judas disse a Bíblia assim, que ele toma, que o demônio entra nele, quer ver? João 13:26 fala assim, vamos lá. Respondeu Jesus para João, é aquele a quem eu der o pedaço do pão molhado. E aí ele molhou um bocado do pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. 27. E logo após o bocado entrou nele Satanás. E aí Jesus já fala alto assim para ele, assim, olha, o que fazes, faz depressa. Judas pega e sai fora, os caras começam a pensar, eu acho que por ele cuidar do dinheiro, está na Bíblia esse negócio. Acho que por ele cuidar do dinheiro, Jesus falou para ele fazer depressa e comprar algum tipo de comida, alguma coisa, deve estar faltando alguma coisa, ele saiu para comer. Então ninguém estava entendendo muito o que estava acontecendo ali. E aconteceu isso. E Jesus começa a falar das coisas vindouras ali para eles, continua falando, fala sobre a crucificação. E aí Pedro não se aguenta. Aí Pedro fala assim, porque eu acho que Pedro se achava ali, né? Já. Ele viu, passou no teste que não era ele que ia trair Jesus.
Ele fala assim, João 13:37, fala assim: disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Porque Jesus falou, o caminho que eu estou tomando você não pode me seguir. Aí Pedro fala lá, João 13:37, coloca aí, João 13:37, João 13:37, está aqui, aqui não está lá, eu fico olhando ali. Então está aqui, disse-lhe Pedro, por que não posso seguir-te agora? Por ti daria a minha vida. Então Pedro realmente acreditava nisso. Ele tinha certeza, ele falou, eu morro por Jesus, eu estou aqui, eu mato ou morro. Ou corro para o mato, ou corro para o morro. Piadinha do Didi Mocó de Sonrisal. Onde eu estava, cara? Esse negócio de pregar com o celular, velho, vai rolando aqui, estou me adaptando. Aí, ó, Pedro tinha essa certeza sincera dentro dele. Eu te amo tanto que eu morro por você. E aí Jesus responde para Pedro, João 13:38, assim, põe na tela. Respondeu Jesus, darás a sua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo, até que me tenhas negado 3 vezes. Já era a noite. Então Jesus está falando, em poucas horas, você vai me negar. Pedro ficou injuriado. Ele não fala nada, mas ele ficou injuriado. E aí chegamos no ponto que eu iniciei falando. Nós estamos num ponto de mudança de ciclo. Nós estamos num ponto de um novo começo. Um novo semestre chegando. Novas coisas a acontecer. E é neste ponto que eu acho que essa primeira pergunta que Pedro faz, que Jesus faz para Pedro, quando eles se reencontram, é chamando Pedro para uma autoavaliação. Então nós temos que fazer agora o primeiro ponto que eu quero falar para você essa noite. Faça uma autoavaliação. Comece a olhar para dentro de você e faz essa autoavaliação. Essa primeira pergunta tem tudo a ver com o conselho antes da ceia. Qual que é o conselho antes da ceia, quando Paulo fala sobre a ceia? Examine o homem a si mesmo. Então, neste momento, é um momento de autoavaliação. De você olhar para dentro de si e ver aqui, será que eu amo realmente o Senhor? Eu amo o Senhor? Porque Jesus, quando vai, pergunta assim, Pedro, você me ama mais que os outros? Ele está falando, na verdade, assim, Pedro, você continua pensando que você me ama mais do que os outros, ao ponto de morrer por mim? Só que tem a pegadinha aí, quando Jesus pergunta, tem o jogo de palavras, que vocês já sabem dessa aí. Né? Jesus pergunta, Pedro, você me ama com amor ágape? Que é o amor sacrificial. Esses dias atrás alguém pregou, não sei se foi o pastor, se foi um presbítero, pregou sobre isso. Você me ama com um amor perfeito, citado por Paulo? Qual que é o amor perfeito citado por Paulo? Lá 1 Coríntios 13, do 4 ao 8, fala assim, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconveniente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ou tem outra versão que fala assim, o amor nunca falha. É esse tipo de amor, é o amor ágape. É o amor perfeito. E a resposta de Pedro traz um outro tipo de amor. Jesus, eu te amo. Mas o amor é filéu. O amor filé é o amor filho, é o amor de amigo, é o amor do truta. É aquele amor que quando você encontra um amigo, pô, eu te amo, mano, dá um abraço. É nóis, vamos sair para comer um negócio.
Jesus, eu te amo, mas eu te amo como amigo, eu não te amo tanto assim, eu não te amo ao ponto de dar minha vida pelo Senhor, o Senhor sabe disso. Quem já casou sabe a diferença de amor. Eu gosto muito do nosso sistema de começar um relacionamento. Você sabe como é que começa um relacionamento aqui na igreja? Se não sabe, eu vou te explicar. Você está na igreja e você começa a gostar de alguém, você acha a pessoa interessante, tudo mais. O lance aqui é feito para proteger o seu coração. Você chega no seu líder, o líder de célula, qualquer coisa, você vai trocar ideia. E aí, o que você acha daquela gatinha ali? Porque, meu irmão, olha, vai no cara, porque o cara às vezes tem informação privilegiada, você não está sabendo. Às vezes ela já está gostando de outra, o líder sabe, então vai no líder. Chega nele, aí o cara fala, vou dar uma sondada para você, mano. Aí dá uma sondada, fala, ó, tá. Pode chegar, aí você começa a conversar com a pessoa, tem uma amizade, né? Até que chega num ponto assim, vamos orar. Não é namorar, é para tirar um período de oração. Aí os dois vão no pastor, ou o líder dele, e chega nele e fala assim, pastor, a gente está se gostando, né? Então a gente queria saber a direção. Isso é tudo para te proteger. Aí o pastor falou, olha, cara, então vamos estar junto nessa, e eu vou acompanhar vocês, vamos orar. Aí ora, dá o período de oração, começa a namorar, tudo mais. E nesse período de oração, você já vai descobrir se ama essa pessoa, se não ama. Né? Isso é muito legal. Eu queria ter começado a namorar desse jeito. Eu acho que talvez eu não ia passar o perrengue que eu passei. Porque eu era de outra escola, né? Então a escola de 20 anos atrás, que eu era de outra igreja e tudo mais, era o seguinte, a gente chegava na mina, jogava ideia, papinho mole, não sei o que, e já levava para o abraço, beijinho santo, né? Só pá, selinho. Né? E aí, era desse jeito que funcionava. Então, eu gostava tanto da minha mulher, cara, da Carol, cara. Eu gostava tanto dela antes. Chegou um momento que ela falou, você vai me beijar ou não vai? Verdade, cara, porque eu tinha uma trava com ela, eu sou sincero. Eu não tinha trava com mais ninguém, assim, né? Eu passei um tempo na igreja, mas meio estranho, né? Deus uma vez falou, cara, Deus usou um profeta, falou assim, você brinca com os corações, o coração me pertence. Pô, pá, facada no coração. Falei, vou ficar esperto. Passei um ano sem chegar em ninguém. Um ano ali orando, sem nada, cara. Depois desse um ano, a irmã abençoada lá passou uma semana só orando, cara. Que diferença, eles fizeram uma campanha lá de oração lá para as irmãs solteiras casar. Eu passei um ano orando por ela. Eu não sabia que era ela, né, ainda. Na verdade, quando eu conheci a Carol, um pouco antes, eu namorava outra menina, mas eu achei ela tão linda, e eu era esse cara meio estranho, que eu cheguei nela e falei assim, olha, eu vou casar com você. Ela falou, mas você namora? Porque ela estudava com a minha irmã, ela foi lá em casa fazer um trabalho, ela tinha 15 anos de idade, eu 20. Isso da cadeia hoje. Eu vou deixar bem claro aqui, porque a minha filha está com 10, se tiver alguém de 15 anos aqui, que queira chegar na minha filha, já sabe, cara da cadeia. Onde eu estava mesmo, cara? Estou falando de relacionamento. Cheguei na Carol lá. Ela fez uma semana de oração, concluiu com o meu 1 ano de sabático, sem chegar em nenhuma irmã. Fui lá, encontrei ela num casamento. Ela não pegou o buquê, eu juntei flor de tudo quanto que é negócio, levei para ela e falei aqui é o buquê do nosso casamento. Fiz um buquê para ela, dei para ela, porque eu sou um cara romântico. Aí passou mais um pouco, a gente se reaproximou ali, troca ideia, tudo mais. Aí chegou nesse negócio do beijo, deu um beijo, começamos a namorar. E aí vem a dor lá que eu estou querendo chegar aqui, não sei porque eu estou enrolando tanto para falar, que aí quando você namora desse jeito, é uma luta para falar eu te amo. Porque se você fala eu te amo, a pessoa, eu gosto muito de você também. É um toco, né?
Eu não queria tomar esse toco. Não foi esse toco que Pedro deu em Jesus, cara? Né? Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Tomei coragem em algum momento. Falei para Carol, Carol, eu te amo. Ela fala, eu também. Não era o que eu queria, mas tudo bem, né? Eu queria assim, eu te amo também, né? Todas as palavras. Ela falou, eu também. Eu também o quê? Bolinhas? Mas tudo bem, casou comigo, cara. Fiz 3 tios na mulher, cara. Ela é minha aqui, é papel passado. Glória a Deus, aplaudo o Senhor Jesus. Cara, Pedro deu esse toco em Jesus. Jesus fala assim, você me ama, Pedro. Pedro fala assim, eu gosto de você. E aí Jesus pela segunda vez pergunta, e Jesus está levando Pedro a fazer uma autoavaliação. Qual que era esse grau de amor que Pedro tinha? Jesus pela segunda vez fala assim, Pedro, você me ama, ágape? Sim, Senhor, eu te amo, filéu. Porque Pedro já sabia que não adiantava enganar Jesus, porque Jesus sabe de todas as coisas. Jesus já tinha cantado a bola quando Pedro falou, eu vou morrer pelo Senhor. Ele falou, você não vai morrer por mim, o galo vai cantar 3 vezes. Não, você vai me ligar 3 vezes e o galo canta uma. Pela terceira vez. E aí Jesus desce o nível do amor. Ele fala assim, Pedro, você me ama, filéu? Aí Pedro se entristece. E fala assim, Jesus, o Senhor sabe todas as coisas. Sabe que eu te amo, filéu. Lá atrás eu achava que eu fosse o cara. Que eu era o cara que ia morrer pelo Senhor. Mas eu não posso me enganar, querendo te enganar. Eu te amo desse jeito, é o tanto que eu te amo. Não adianta eu responder, ágape, é filéu. Hoje Deus nos leva a pensar isso. Independente do caminho que você tenha tomado, que forma você tenha amado o Senhor. Porque Ele já falou para você que te ama. E às vezes você canta assim, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Mas suas atitudes assim, eu gosto de você. Eu acho legal a sua ideologia. Eu me sinto bem quando eu venho na sua casa, escuto uma palavra, você vai vencer! Você está aqui porque você me ama? Ou você está aqui pela estrutura legal, cadeira confortável, pastor que traz uma palavra violenta? Você está aqui porque tem um ministério infantil todo estruturado, luzes, piscando, Pedrinho dando show no teclado. Você está aqui por isso? Uma música bacana. Empanadas argentinas hoje no final do culto na cantina. Delícia, hein, cara? Você está aqui por isso? Você acredita que tem gente que tenta descobrir quem vai pregar para ver se vem na igreja? Eu tenho certeza que vocês não. Vocês estão aqui. Mas tem gente que vem aqui e pergunta, cara. Às vezes pergunta no grupo da célula, quem é que vai pregar? Marcião, tô fora. Vou não. Vou assistir online. Tá assistindo Fantástico agora, safado. Não tá aqui nem para escutar isso aí. Depois você manda essa pregação pro cara. É para você mesmo que eu tô falando, cara. Ou é para você que vai escutar amanhã a palavra. Não estava aqui, está escutando amanhã, né? Deus está vendo. Tipo de amor que Deus quer de nós é o mesmo amor que Ele nos deu. É amor total. É o amor que Ele fala lá em Mateus 23 e 27, quando Ele é inquirido. Mateus 22 e 37, que fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento.
todo, não é parte, é todo. Deus, Ele quer você por inteiro, não é um pedacinho, não é de domingo, é toda semana, é a vida inteira. Ele quer o todo de você, é isso que Ele quer. Ele não morreu para ter só umas horinhas tuas, Ele morreu para ter a tua vida, cara. C.S. Lewis tem uma frase que eu amo, eu até passei essa frase para o pessoal. Fala assim a frase, pôs aí na tela, vocês fizeram? Olha aí que legal essa aqui, ó. Cristianismo, se for falso, não tem valor. Se ele for verdadeiro, ele tem valor infinito. A única coisa que é impossível é ser mais ou menos importante. Cara, se isso tudo que a gente estiver falando aqui é uma mentira, que não é. Mas se for uma mentira, nem vem aqui. Pode levantar do seu lugar e ir embora. Mas se for uma verdade, que é uma verdade, é a coisa mais importante que pode ter na sua vida. Agora, uma coisa é verdade. Nunca um relacionamento com Deus pode ser mais ou menos. Marrom-menos. Não dá para ser Raimundo. Frente a Raimundo, todo mundo sabe, né? Pé na igreja, outro pé no mundo. Deus espera de mim e você mais do que uma performance religiosa. Ele quer a nossa paixão. Quando eu penso nisso, alta performance religiosa, mas com amor escasso, esse negócio marrom-menos, eu me lembro da igreja de Éfeso. Vocês lembram da igreja de Éfeso? Vou ler com vocês Apocalipse 2, do 1 ao 3. Está falando lá sobre a igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso. Tinha um anjo na igreja em Éfeso? Não, né, cara? Quando a Bíblia fala isso, é o pastor da igreja. Então é para o pastor, o líder da igreja. É conhecido como anjo da igreja, beleza? Então tá. Estas coisas diz aquele que conserva a mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros do ouro. Nossa! Está dando a descrição de Jesus. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Jesus Cristo está falando assim: Éfeso, você é top, que igreja linda. Vocês têm perseverado, vocês têm cumprido a escala, vocês estão presentes nos cultos, você tem feito tanta coisa. Você está bacana. Éfeso, ó, aprovável para você, como diria meu filho Antônio. Quando ele gosta muito assim, ele dá um joia e fala assim: aprovável. Mas, porém, entretanto, contudo, Apocalipse 2 e 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Éfeso, amor escasso. Alta performance religiosa, amor escasso. Éfeso, você faz tudo certinho, você bate um bolão, só não está fazendo gol. Éfeso, vocês estão no piloto automático. Será que Deus está falando isso para nós hoje? Nós estamos no piloto automático. Você ama as pessoas, mas não ama a mim. Apocalipse 2 e 5, olha só. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão brevemente virei a ti, moverei o seu lugar, o teu candeeiro, se não se arrependeres. Ou seja, Éfeso, não adianta nada disso. Cumprir tudo certinho. Vim aqui para a igreja, se você não me amar, eu vou te tirar daqui.
Então faça a sua autoavaliação. Lembra onde é que você deixou o primeiro amor. Aquela paixão que você tinha, que hoje já não tem mais tanto. Aumente o seu nível de amor. E aí é o segundo ponto que eu quero ver. O primeiro foi a autoavaliação. O segundo ponto é: aumente o seu nível de amor. Deus, Ele quer nos levar a um novo nível de relacionamento com Ele. Ele já olha para você sabendo aonde você vai chegar. Ele não olha para você do jeito falho que você, o que eu possa ser. Ele olha para nós, olhando para nós e vendo o que nós temos a fazer, ou seja, todo o nosso potencial. Ele te vê dessa forma, Ele vê o teu todo potencial. Porque Ele tem um plano completo para a sua vida. E aí quando a gente vê Pedro ali, nós vemos um Pedro que prometeu amar Jesus até a morte, mas na hora H fugiu. Vamos até dar um desconto para o Pedro, porque quando Jesus sai da janta lá com todo mundo, eles vão lá para o Getsemane. E aí, está todo mundo lá, chega os fariseus, chega os religiosos, chega os guardas para prender Jesus, um monte de gente com pau na mão, com foice e tudo mais. Vieram prender Jesus, Judas chega, dá um beijinho no rosto de Jesus, Jesus até fala: pô amigo, com um beijo você me trai. E as pessoas já vão chegando em Jesus, pegando ele. O que é que Pedro faz? Pedro era um pescador, eu acho que ele não tinha muita experiência com a espada. Ele pega a espada, dá uma espadada assim, eu tenho certeza que ele queria acertar a jugular do cara. Aí o guarda do sinédrio dá uma afastada assim, arranca um lezinho da orelha, que nem aqueles caras que cortam cabelo e às vezes dá uma espirrada, corta a orelha. Desse jeito, arrancou um pedaço da orelha desse cara. Jesus dá uma repreendida no Pedro, pega a orelha, pá, põe na mão, na cabeça do cara, cola de novo ali. E aí, cara? Aí Pedro, viu, não adianta, não está adiantando nada. Eu tentei, não deu certo. Jesus foi preso. E a Bíblia fala que ele e João vão de longe olhando tudo acontecer, certo? Jesus é levado para o sinédrio, começam a bater em Jesus, começam a interrogar ele. Chega uma hora que Pedro está ali fora, olhando pela janela. O pessoal no fogo, chega uma mulher e fala assim: eu vi você. Você é um deles. Aí Pedro fala: não, eu não. Não, eu não. Sou não. Aí segunda vez veio um cara, falou assim: não, eu te vi, você estava lá no jardim com ele. Se eu não me engano, é você mesmo que tem uma mira ruim, tentou dar uma espadada no cara. Ele fala: não, eu não. Eu tô fora. Pedro lá falando, né? Eu não, até mudou o sotaque. Mas não adiantou ele tentar mudar o sotaque. Veio uma terceira e falou: não, você fala que nem um galileu, cara. Você está querendo falar que nem um argentino, mas você fala que nem um galileu. Aí ele fala assim, ele esbraveja. Esbraveja é falar palavrão. Fala: eu não tenho nada a ver com isso. Quando ele não para, ele não acaba de falar, o galo canta. Jesus olha para ele. Nessa hora que ele viu Jesus olhando para ele, ele começa a chorar. Lucas 22, 62 fala assim: e Pedro disse: homem, eu não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo, e virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Nesse momento, Pedro se viu totalmente fora do time de Jesus. Ele se viu assim: eu não tenho mais parte, eu não sou mais desse pessoal. Às vezes, quando a gente passa por uma desilusão, os planos não saem do jeito que você imaginou. Cara, eu tinha um sonho.
Mas não aconteceu dessa forma. Sabe qual a primeira coisa que acontece com a gente? O normal é tentar se afastar. É falar assim, ó, eu não pertenço mais aqui. Eu vou embora. Pedro fez isso. O problema é quando a gente vai embora, a gente volta às velhas práticas. Quando você sai de perto de Deus, você volta às velhas práticas. Pedro voltou às velhas práticas. Qual que era a velha prática de Pedro? Pescar. Ele tinha sido chamado para ser pescador de homens, estava sendo já usado por Deus. É um dos principais discípulos, muito chegado de Jesus. Ele volta a pescar. Ele deixa tudo. Porque o plano não saiu do jeito que ele imaginou que seria para ser. Isso é uma estratégia antiga demoníaca. Ele faz você se afastar, joga ideias erradas na sua mente e com isso faz você voltar às velhas práticas. Mas o plano de Jesus para Pedro era tão forte que quando Jesus ressuscita e sai daquela cova, daquela caverna, vem 2 anjos e sentam ali em cima e ficam lá para avisar o povo, ó, Jesus não está mais aqui. Olha só, aparecem lá as mulheres lá que foram lá para passar um unguento no corpo de Jesus. E aí esses anjos que estão lá aparecem para elas e falam assim, ó, Marcos 16, 6 e 7. Não vos assusteis, buscai a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele já ressuscitou, ele não está aqui. Eis o lugar que onde puseram. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis como ele vos disse. Os anjos estão falando assim, olha, avisem os discípulos e avisem a Pedro. Por que isso, pessoal? Porque com certeza o Pedro já tinha falado para o pessoal assim, olha, nem me procurem mais. Eu estou fora. Eu não sou mais parte dos 12 não. É só vocês. O Judas se matou e eu, ó, estou indo nessa aí. É os 10 aí, eu estou dando linha. Foi isso que Pedro fez. Pedro falou assim, ó, estou fora. Então por isso que Jesus se importava tanto, que falou para os anjos assim, olha, dá esse recado. Eu quero que vocês avisem as mulheres, que vai chegar uma mulherada aqui, vocês falam isso para a mulherada. E a mulherada saiu falando aí no rádio peão, e todo mundo ó, avisa, e chegou no ouvido de Pedro também. Avise os discípulos, avisem Pedro. Jesus queria tratar com Pedro. Por isso que Jesus foi para aquela praia. Deixa eu te falar uma coisa, cara. O seu lugar é aqui. Não importa como você esteja, se você está aqui, o seu lugar é aqui. O Senhor Jesus te trouxe, é aqui que você vai amar o Pai. Então continue amando o Pai. Permaneça. Permaneça. Ele vai aumentar o seu nível de amor e você será tão usado quanto Pedro foi usado. Porque Pedro, depois disso, nós sabemos que na primeira pregação dele, 3.000 almas aceitaram Jesus. Uau! O cara que havia traído, o cara que havia negado, o cara que tinha largado tudo e voltado às velhas práticas. Aumente o seu nível de amor. Vamos continuar a ver essa conversa de Jesus e Pedro. João 21, 18, 19 fala assim, olha, na verdade eu te digo, quando eras mais moço, te cingias a si mesmo e andavas por onde queria. Mas quando já fores velhos, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará por onde tu não queiras. E disse isso significando com que a morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe Jesus, segue-me. Jesus fala tudo isso e no final faz o mesmo convite que ele já havia feito para Pedro. Larga a rede e me segue. Me segue. Agora vamos entender esse papo. Olha o que Jesus está falando para Pedro. Pedro,
Quando você era mais moço, você era vida louca, cara. Você era o cara que fazia o que queria. Você fazia, dava na sua telha, você fazia o negócio. Você andava pela sua própria vontade. Mas quando você crescer, Pedro, isso é coisa de moço. Você vai crescer, Pedro. E quando você tiver a maturidade, outra pessoa te governará. Você não mais será dominado pelos seus sentimentos. Porque o que faz a gente ser vida louca, fazer as coisas assim, é ser governado pelos sentimentos. Cara, cair, não resistir. Governado pelo sentimento, não é governado por Deus. Quem é que está no governo da sua vida? E aí Jesus está falando isso para Pedro. Pedro, você não vai mais ser governado pelos seus sentimentos. Você vai crescer, você vai amadurecer com a minha liderança em sua vida. E aí Jesus vai no ponto que mais machucava Pedro. E qual que era o ponto que mais machucava Pedro, que fez ele desistir de tudo? Eu não amava Jesus o tanto que eu pensei que amava. Eu traí Jesus, eu neguei Ele. Eu falei que amaria Ele até a morte e não consegui seguir isso. Jesus fala assim: Pedro, você estenderá as tuas mãos. O que significa isso, pessoal? Estender as mãos era a forma mais comum que os romanos matavam naquela época. Era crucificação. E a Bíblia fala aí, Jesus está falando sobre o tipo de morte que Pedro ia glorificar a Deus. Pedro tinha este anseio. Ele queria cumprir aquilo que ele tinha no coração. Ele queria morrer por Jesus. E foi isso que aconteceu com ele. E quando chegou a vez dele, diz os historiadores da igreja, que quando chegou a vez de Pedro morrer, ele estava preso, ele ia ser crucificado. Ele falou: eu não posso ser crucificado como meu mestre. Ele foi crucificado de ponta cabeça. Morreu como Jesus profetizou. Ele foi levado. Ele foi cingido. Ele teve os braços estendidos. E ele foi crucificado. Deus te vê como Ele te planejou. Ele não vê o seu passado, Ele não vê o teu presente, Ele vê o teu futuro. É desse jeito que Ele vê você. E você tem um chamado, um propósito a ser cumprido. Permaneça. Permaneça. Você vai chegar lá. Então nós começamos falando sobre a autoavaliação. Nós temos que fazer essa autoavaliação. Como está o meu amor para o Senhor? Será que eu amo realmente o Senhor ou eu amo outras coisas? Eu estou aqui por causa de Deus ou eu estou aqui por causa de A ou de B ou de C ou de D? Qualquer que seja, por que é que eu estou aqui? E aí depois você precisa entrar num momento de seu nível de amor ser aumentado. E é isso que vai acontecer com a sua vida. O seu nível de amor vai aumentar. O Senhor vai te levar para novos níveis de intimidade com Ele. Porque é isso que Ele quer para você. É isso que Ele tem para você. Porque Ele tem um plano na sua vida. Ele tem um plano a cumprir através de você. Não é simplesmente apenas, Deus só tem um plano para quem pega o microfone, para quem faz alguma coisa. Não. O Senhor levanta você dentro da sua família, no seu trabalho, na sociedade. E Ele vai cumprir isso em você. É só você permanecer nele. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia. Permaneça. Qual é o alvo e quanto te falta? Deus está nos levantando como uma igreja que vai crescer não por causa de que nosso trabalho e tudo mais, mas porque é esse o plano de Deus. E o plano de Deus é para a igreja. É isso. Então, se você quiser participar disso, fique, permaneça. O amor cresce. E aí o último ponto dessa noite, algo que Jesus reforçou com Pedro por 3 vezes. Todas as perguntas, Pedro, você me ama, eu te amo, aquele negócio todo, todas as perguntas terminavam de um jeito. Qual que era o jeito?
Essa é a resposta. Tá? Então, apacenta minhas ovelhas. Beleza a resposta? Então Jesus terminava sempre as perguntas do mesmo jeito. Qual que era o jeito? Agora, comida empanada argentina. Jesus terminava sempre as perguntas que ele fazia para Pedro de um jeito. O que é que ele falava? Apacenta as minhas ovelhas. Isso mesmo, pessoal. Demonstre o seu amor. E esse é o terceiro ponto. Primeiro ponto, autoavaliação. Segundo ponto, o seu amor vai aumentar. Terceiro ponto, demonstre o seu amor. A todo momento Jesus dava a ordem: demonstre o teu amor por mim. Exerça o seu amor por mim. Apacenta as minhas ovelhas. Quando você passa e quer se casar e tudo mais, e aí você vai num aconselhamento, cara, a primeira coisa que o pessoal vai te falar assim: olha, amor não é sentimento. O amor não é sentimento. O amor é uma decisão. O amor é atitude. Quando Paulo fala a respeito do amor, ele dá vários itens de atitude, de comportamento. O amor é uma decisão. Porque se fosse no sentimento, tem dia que você quer beijar, tem dia que você quer pegar o pescoço e fazer um carinho. Um carinho bem apertado. Mas é assim. É o amor que te faz permanecer quando você está feliz. É o amor que te faz permanecer quando você é injuriado, quando você fica triste, quando as coisas não estão tão legal. É o amor que te faz permanecer. Não existe outra coisa. É o amor. O amor é a atitude. 1 João 3,18 fala assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, tem que ter as palavras: eu te amo, Jesus, você adora, Jesus, você vem na igreja e fala, eu amo, amo, amo. Mas tem que ter obras. Você precisa amar e precisa agir. É desse jeito que você foi chamado. Quem ama o Senhor Jesus, ama quem Ele ama. E cuida dos pequenininhos dele. Eu vejo isso demais na Carol, em mim também, ok? Quando alguém trata bem o nosso filho, um dos três, cara, tem acesso à minha casa total, pode abrir a geladeira de casa, arrancar o chinelo e ficar com o controle da televisão na mão. Tratou bem meu filho, tá beleza. Tratou mal meu filho, rapaz, ela vira uma leoa. Carol é daquelas lá, se não segurar, se fosse pelo Espírito Santo ali, que o Espírito Santo domina, entraria em briga de criança. As crianças estão brigando lá, ia chutar quem batesse no filho dela. Leoa. Eu também, vai, confesso. Porque não entra na nossa cabeça dizer que me ama e tratar mal meu filho. Não entra. Não entra na minha cabeça um negócio desse. Por isso na Bíblia está escrito: como pode dizer que ama Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão que você olha todo dia? Está na Bíblia isso. Depois você procura na sua casa, onde é que está. Por isso Pedro disse, por isso que Jesus disse: Pedro, você me ama? Amo, então apacenta as minhas ovelhas. Cuida dos meus filhos. Não parece, mas eu tenho 45 anos de idade. Eu sei que não parece. Inclusive eu estou falando isso de idade porque semana que vem, dia 6 de agosto, para você lembrar disso, é dia da independência da Bolívia. É o dia do meu aniversário. Eu vou fazer 46 anos. Então eu estou falando isso aberto assim. Eu aceito festa surpresa. Eu aceito presentes, Pix. Quiser mandar. Até me mandaram um negócio lá que era assim. Era um memezinho assim. Eu não quero texto. Se eu quisesse texto, eu compraria um livro. Quero presente.
Mas não estou dando indireta não, igreja. Nada a ver esse negócio não, tá? Amo oração. Ore por mim e manda o Pix. Cara, então nesses 45, uma semana para 46, eu nasci e fui criado num lar cristão. Meus avós eram pastores, meus pais pastores. Os avós dos dois lados pastores. E em todo o tempo de vivência, para mim era muito comum estar na igreja. Cara, eu tive uma infância comum. Me diverti, estudei, fiz tudo que uma criança faz, viajava. E eu não lembro um dia da semana que eu não estava na igreja em todos os cultos. Em toda a minha vida foi assim. Para mim era muito natural. O estranho era não ir na igreja. Quando às vezes eu vou viajar, tô domingo em casa, não vou para a igreja, é um negócio meio estranho. Eu falo, cara, que estranho, velho. Negócio estranho. Na igreja onde eu cresci era domingo de manhã, começava às 7 horas da manhã, já tinha ensaio, 8 horas tinha uma reunião de oração, estava lá todo tempo. A época que eu estava nas baladas, eu era assim, pessoal, eu era meio estranho, já falei, não sigam o meu exemplo. Varava à noite, mas ia para a igreja de manhã lá, estava lá na igreja. Pedindo perdão, Jesus me perdoa, me perdoa. Deu certo. Mas passava o dia na igreja, cara. Então era de manhã à noite. Tem gente que às vezes a gente tem 2 cultos no domingo e fala, não, só vou de domingo. Meu irmão Maurício, vou dar nome, eu vou falar, safado, meu irmão. Nessa época o apelido dele era Mingão. Por quê? Porque ele só ia domingo à noite no final do culto. Então nem era o domingo, era só o mingo. Então era Mingão. Mas é um servo do Senhor, hoje. Então era assim, cara. Então, meu pai era pastor, mas meu pai quando eu nasci, ele era bancário. A gente mudava de cidade para cidade, porque é assim que no Banco do Brasil funcionava. Você queria promoção, tudo mais, crescer, você mudava de cidade, ia com um novo cargo, tudo mais. Então ele foi abrir, a gente mudou para Rondônia, Guajará-Mirim, cara. Era divisa com a Bolívia lá o negócio. Terra de índio. Grande metrópole, Guajará-Mirim, grande abraço para todos de lá. Tava lá, cara. Mesmo lá naquele bênção de lugar que só chegava de avião, a gente ia na igreja, cara. Tinha uma Assembleia de Deus lá, tava lá na igreja lá, cara. E tava lá, então, a todo momento meu pai trabalhava, e depois disso ele se aposentou, virou advogado, então continuou trabalhando, mas indo na igreja. Então não entra na minha cabeça, às vezes, as desculpas que muitas pessoas dão, falando assim, cara, não dá para participar de nada, porque eu trabalho demais. Cara, eu não entendo isso. Não entra na minha cabeça isso, porque eu sempre fiz tudo, muito, de tudo. E quem anda comigo sabe disso. Eu sou um cara ataque, eu sou um cara acelerado, eu faço de tudo. Então não entra na minha cabeça alguém que fala assim, cara, eu não consigo participar das coisas por causa disso. E não foi isso que eu vi. Minha mãe criou 7 filhos, cara. Minha mãe dava aula de música, minha mãe pintava quadro e depois ia para a igreja dar aula na escolinha dominical, cantava no coral, fazia tudo. Então não tem desculpa, meu irmão, para não participar. Só que hoje nós somos uma geração de consumo. Porque tá nessa, a nossa cultura é essa. Você vai no local, você paga por isso e você retira aquilo que você quer, de forma rápida. Hoje você não precisa nem mais sair da sua casa para fazer compra pelo seu celular. Você entra lá na Amazon, fica a dica, a Amazon, entra sempre lá, compra o que você quer e vai entregar na sua casa. Piada interna. E aí, pessoal, então é isso. As pessoas vêm para a igreja com essa cultura. Elas querem muito e pagar pouco. Ou seja, vem aqui, quer uma palavra bacana, quer um louvor legal. Porque se não tiver legal para você, você vai para outra igreja. Fala assim, não gostei desse louvor aí, não gostei do jeito que esse cara...
Não gostei desse cara pregando, não. Vou para outra igreja. É assim, é geração de consumo. Você não faz mais raízes. Geração de consumo, você vai, consome e vai para outro lugar. Estou pensando aqui, é como se fosse cultura extrativista. Índio tem disso. Vai, suga tudo aquela região, acabou, não tem mais fruta no local, eles pegam, eles mudam, eles vão para outro lugar, extrativismo. E é desse jeito que muitos se relacionam com a religião. Cultura extrativista, cultura de consumo. A geração de consumo, ela tem um alto nível de exigência. Mas ela não dá nada. Entenda, você aqui na igreja, você entende que nós temos que dar o melhor para Deus, certo? E nós fazemos isso com muito amor. Então o pessoal do louvor, por exemplo, louvor bacana, né? De Deus hoje, presença do Senhor, tudo mais. Mas porque esse pessoal ensaia durante a semana. Eles chegam pelo menos 2 horas antes do culto para passar todo o som. Quando eles chegam aqui, o pessoal do som, do áudio, já estava aqui, já tinha deixado as coisas preparadas. O pessoal do Data Show ali, que estão passando as letras, eles já tinham digitado as músicas e todas salvas ali no computador. Então tudo é preparado e tudo é feito com muito esmero para você também, mas para glorificar o Senhor. Porque quando nós fazemos, e tudo que nós fazemos, nós devemos fazer da melhor forma possível. Porque quando você trabalha amando o Pai, você pega, faz as coisas com esmero. Então, nós estamos aqui fazendo o que fazemos, porque nós amamos o Senhor. E se o Senhor falou para nós amarmos os pequenos, nós amamos cada um de vocês. Então, nós estamos aqui por amar a Jesus e também por amar vocês. E esse tem que ser o nosso mote de ação. Porque quando você trabalha sem amor, deixa eu te falar o que vai acontecer, vai ficar chato. Quando você trabalha sem amor por Jesus aqui na igreja, logo a escala vai ficar pesada. Você vai falar, cara, não está legal, porque está faltando paixão. Não está do jeito que eu queria, cara, porque está faltando amor. Quando você trabalha pelo reconhecimento, reconhecimento é bacana reconhecimento. Mas se você trabalha por isso, a hora que pararem de te reconhecer, você vai sentir que parou de receber o que você receberia. Então, eu vou embora. Agora, quando você ama o Pai, você pega uma escala da zeladoria, você vai limpar o banheiro e você está glorificando o Pai. Você está limpando o banheiro, você está glorificando o Pai, e aquilo é lindo, aquilo enche o teu coração. Eu já peguei muita escala de zeladoria, meu irmão. Eu não tenho nenhum problema em pegar uma vassoura e sair varrendo tudo. Porque eu amo o Senhor. E eu amo cuidar da casa dele. Então faça tudo por amor ao Senhor. Trabalhe por amor, no seu trabalho mesmo, cara. O trabalho está pesado? Comece a declarar o seu trabalho. Entregue o teu trabalho para Jesus. Entregue a tua família para Jesus e comece a fazer aquilo para a glória do Senhor. Você vai ver como as coisas vão mudar, como as oportunidades vão se abrir, como tudo vai se transformar. Porque quando você coloca o amor por Deus em primeiro lugar, tudo se transforma. Quem vive assim sabe. Romanos 8:28 fala assim, olha: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Hoje Deus nos chama para nós voltarmos ao primeiro amor, para nós voltarmos àquilo que mais importa, que é estar apaixonado pelo Senhor. Feche os olhos.